Toda metodologia ou programa que uma igreja for adotar, como por exemplo, trabalhar com grupos pequenos, tem os seus perigos. E esse é o assunto do episódio 8. Quais são os perigos ao trabalhar com grupos pequenos? O primeiro perigo que eu destaco é a dependência exagerada do líder ou da líder do grupo pequeno. Isso não pode acontecer. Isso é muito comum em igrejas que adotam um sistema celular. O líder ou a líder se considera o suprassumo da autoridade espiritual, aonde os participantes têm uma dependência exagerada, o líder tem um controle da vida das pessoas, os participantes precisam pedir autorização para o líder. Isso é exagerado, isso não é uma proposta bíblica. Óbvio que Deus coloca liderança sobre nós, óbvio que Deus chama pessoas para liderar, nós devemos um respeito, um carinho para o líder ou a líder do grupo pequeno, nós pedimos conselhos para essas pessoas, mas não pode acontecer de ter uma dependência exagerada ao ponto de ficar ligando para o líder para saber se pode ou não, ou o líder se achar muito superior, muito espiritual, para ficar controlando a vida das pessoas, tá? Isso é exagerado. Outra coisa que ao trabalhar com grupos pequenos pode acontecer, é um perigo, é um erro que a gente tem que evitar, é aquele grupo se tornar um grupo fechado. É fechado, é um gueto, é um grupo, se torna às vezes uma panelinha da igreja. Aí é muito complicado para a igreja trabalhar com grupos pequenos que se tornaram uma panelinha, é um grupo fechado, é sempre os mesmos que estão ali, acaba se fechando, acaba às vezes sendo um espaço para maledicência, para fofoca, mas é um grupo fechado que se considera superior a outras pessoas. Isso não é legal, atrapalha tanto o crescimento do grupo, a edificação, como a evangelização. O que pode acontecer também, um perigo ao trabalhar com grupos pequenos? Ainda seguindo essa lógica, que o grupo às vezes se fecha, é um grupo às vezes que não cresce. Então, por isso que grupo pequeno também tem seu prazo. Às vezes a gente estabelece 6 meses, um ano e meio, 2 anos, embora há metodologias que não têm o prazo. Mas quando um grupo não cresce, é um sinal de alerta, é um perigo. Como assim não cresce? Percebe que os membros não têm um crescimento espiritual, de maturidade, mas também não cresce o número daqueles participantes. É sempre os mesmos e a gente não alcança um novo familiar, não alcança um vizinho, não alcança ninguém, não consegue evangelizar. Isso pode ser um problema para o grupo pequeno, tá bom? Outra coisa aqui, os perigos. Às vezes, tanto os líderes quanto os anfitriões ficam cansados de participar do grupo pequeno. Isso também é muito comum em igrejas que adotam a visão celular. Por quê? Porque o pastor, a pastora, quem coordena os grupos pequenos, faz uma pressão exagerada sobre os líderes e sobre os anfitriões para que eles cresçam e multipliquem. Então o líder acaba tendo uma pressão quase empresarial, que ele tem que fazer discípulos como se fosse uma indústria de discípulos, e aí ele acaba cansando por causa da pressão, porque afinal de contas, a maioria das vezes, os líderes, os anfitriões, têm o seu trabalho, têm as demandas de estudo, as demandas familiares. Então, tem que ter esse cuidado ao trabalhar com grupos pequenos, se os anfitriões realmente querem abrir a casa, porque muitas vezes no sistema celular, quem trabalha, o pastor, a pastora força as pessoas a abrir as suas casas. Você tem que ter uma célula na sua casa, você tem que ter um grupo pequeno na sua casa. E às vezes o anfitrião, aquela pessoa não quer ter um grupo pequeno na sua casa. Ou às vezes não é o momento daquela pessoa ter um grupo pequeno na casa dela, porque vai ser mais uma demanda para ela de toda semana abrir a sua casa, ter a logística das cadeiras, do espaço, ela vai ficar preocupada e isso pode cansar. E o líder também. Primeiro que nem todo mundo é chamado a ser líder de grupo pequeno. No meu entendimento, algumas pessoas têm esse chamado para liderar e outras não têm esse chamado. Agora, às vezes na visão celular, no sistema de programa que se adota da visão celular, o pastor, a pastora força todo mundo a ser um líder de célula.
E nem sempre uma pessoa está preparada ou ela tem um chamado, ela se sente bem com aquilo de liderar um grupo pequeno. E às vezes ela faz aquilo forçado e ela cansa. Ela faz aquilo por uma angústia, ela faz uma por culpa, porque ela se sente que ela não é espiritual se ela não tem uma célula, se não for um líder de célula, tá? Então temos que tomar cuidado para não cansar os líderes e os anfitriões. Por isso precisa ter sempre, às vezes, o pastor, a pastora acompanhando, vendo se o líder está bem, se o anfitrião está bem, se ele realmente desejam participar daquilo. É óbvio que toda a igreja é desafiada a participar do grupo pequeno, porque é a forma mais saudável da igreja praticar a comunhão, o serviço, a evangelização e ter essa relação de cuidado mútuo, tá bom? Agora, nem todo mundo é obrigado a abrir a sua casa para ter um grupo pequeno, nem todo mundo é obrigado a ser líder de um grupo pequeno. Nós devemos ser desafiados. E, obviamente, se Deus falou com você, você foi desafiado, você sentiu de Deus de abrir a sua casa para abrir um grupo pequeno, que legal. Se você sentiu de Deus, né, e tem o reconhecimento da igreja para liderar um grupo pequeno, foi preparado, participou de um curso e tal, que legal. Que seja, então, um líder ou uma líder de um grupo pequeno, tá bom? Então, esses aqui são alguns perigos muito comuns de quem trabalha com grupos pequenos ou células.